Mas estava normal, saiu, ninguém reclamou. Saiu normalmente. Irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Bom podermos mais uma vez estar aqui, estudo bíblico. Nós temos estudado uma série aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, relacionamentos são mais importantes do que realizações, e Deus tem falado ao nosso coração, que a gente possa mais uma vez, aproveitar esse momento e pedir a Deus que direcione a nossa vida. Eu vou começar hoje lendo um hino de número 67, intitulado Coração Quebrantado. Hino de número 67, o título é Coração Quebrantado. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem-me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, porque o Senhor é quem conduz a nossa vida. Mais uma vez estamos, ó Deus, agora reunidos em volta da tua palavra, crendo, ó Deus, que ela é a nossa única regra de fé e prática, é a luz que nos ilumina, ela é a nossa bússola, é ela quem dá o norte à nossa vida, é quem traz razão à nossa existência pelas informações que ela nos dá. É palavra do Senhor, é boca do Senhor informando-nos, ó Deus, como devemos viver, acertar, ó Deus, a nossa conduta e também, ó Deus, aquilo que a palavra do Senhor faz, que é o Evangelho, é a transformação do coração do ser humano. Por meio, ó Deus, dessa palavra é que nós somos regenerados, transformados, e o Espírito do Senhor age, ó Deus, em concordância com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, que a misericórdia do Senhor nos assista e que nós sempre nos lembremos, ó Deus, do teu amor, do teu grande amor e da tua bondosa misericórdia. Louvamos, ó Deus, o nome do Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito e todo o cuidado do Senhor
sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui também, o Salmo de número 46, para lembrar esse cuidado de Deus sobre nós e a gente agradecer a Deus, colocando a vida de muitos irmãos na presença do Senhor e lembrando daqueles que estão ainda em dificuldade. Salmo de número 46, ele nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Irmãos, vamos orar. Nós temos alguns irmãos aqui da igreja que estão enfrentando alguma dificuldade, enfermidade, com parentes com enfermidade, mas não por egoísmo, mas por gratidão a Deus. Graças a Deus, aqui na igreja hoje, muitos irmãos passaram pela contaminação, mas hoje a gente não tem um caso claro, talvez não tenha sido informado, mas dos que nos foram informados, nós não temos ninguém na igreja em tratamento ou com cuidados nesse momento. Tem aqueles que tiveram e agora são as sequelas que estão sendo cuidadas. Então a gente tem que agradecer a Deus. Mas nós temos aqui muitas pessoas e parentes envolvidos, vizinhos, amigos, outros irmãos de outras igrejas. Nós temos nesses casos o tio da Érica, que está num quadro bem grave, entubado, internado. A tia também, a esposa, estão num quadro já também de gravidade. Tem outras pessoas que estão vivenciando, conhecidos nossos. A gente tem orado pelo pastor Leonardo, que é o pastor da primeira igreja em Valadares, Então o quadro dele é de intubação, grave, com infecção, mas hoje a notícia foi boa, Já fizeram uma primeira tentativa de tirá-lo da sedação, ele voltando, já acordou, já reconheceu um pouco as pessoas, embora um pouco confuso, por causa da sedação, mas não deram continuidade porque o organismo não respondeu. Então voltaram à sedação, mantiveram mesmo a intubação. Então o pastor Leonardo é o pastor da primeira igreja em Governador Valadares. Outros casos, aqui nós temos casos de pessoas próximos a nós, que estão envolvidos nesse tratamento, ou um parente, alguma coisa assim. Vamos orar colocando diante do Senhor, o nosso Deus. Pai amado, muito obrigado pelo cuidado do Senhor e esse tempo, ó Deus, de livramento que folga o nosso coração, ó Deus, devido ao cansaço, ó Deus, devido às informações, à enfermidade, às especulações e os sentimentos nossos que estão envolvidos. Graças te damos, ó Deus, pelos quadros de recuperação de muitos irmãos, especialmente, ó Deus, a vida do nosso irmão Adeildo, lá em Valadares, um presbítero de lá, pastor Leonardo, que a gente tem orado, tem clamado, pastor Heron, lá no Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é quem tem cuidado desses irmãos. Também colocamos a vida da Ana Paula na tua presença, amiga, ó Deus, do Rogério e da Cristiana, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, dando direcionamento, os tios da Érica, ó Deus, no quadro que tem, e tem outros também, ó Deus, que estão vivenciando esse momento, que a graça e o favor do Senhor seja ali presente, tirando dor, mas também sabemos, ó Deus, de sofrimentos, ó Deus,
que estão ligados à emoção, que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas. Traga cura, ó Deus, dê descanso. Tem aqueles, ó Deus, que estão sofrendo espiritualmente, alguns, ó Deus, que enfraqueceram a fé, outros que estão confusos, ó Deus, quanto à fé e os acontecimentos, mas que o Senhor, ó Deus, cuide deles, que o Senhor os fortaleça e use servos do Senhor, ó Deus, para ajudá-los nessa caminhada. Clamamos também, ó Deus, por aqueles que têm vivido dificuldades financeiras, que o Senhor tenha misericórdia, abra portas, traga sustento, Deus, pois a nossa dignidade, ela passa por isso também, o sustento para os nossos lares. Quantos esposos, quantas esposas, quantos filhos têm vivenciado um momento tão difícil. Tenha misericórdia, ó Deus, das nossas vidas. Venha com a tua graça, com o teu favor, com o teu amor, o teu perdão e a tua misericórdia sobre nossas vidas, e que nós continuemos a confiar, Deus, no teu amor e na tua bondade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 6. Verso de número 6. Dessa nossa série, né? Acho que hoje é o nosso 10º encontro, ou 12º encontro, e a gente está meditando, né, sobre essas realidades. Relacionamentos são mais importantes do que realizações. Essas verdades podem ser aplicadas na nossa casa, no nosso local de trabalho, com nossos amigos, com nossos familiares, na igreja. Então a gente pode colocar tudo isso em prática, né? Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja que vivia esses problemas, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 6. Abri aqui em Romanos, abri errado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 6. O texto diz assim: o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não alegra-se com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pelo cuidado do Senhor e porque a palavra do Senhor fala no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a vivenciar isso que encontramos, ó Deus. Odiar o mal e apegarmos ao bem. Ajuda-nos, ó Deus, a viver essas coisas para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, no estudo passado, na mensagem passada, né, o último ponto foi como alegrar com a verdade, né? Então eu falei alguns pontos, eles foram mais rápidos. Eu gostaria de relê-los e introduzir sobre um item sobre verdade que a gente precisa trabalhar e faz bem para os nossos relacionamentos. Então vamos lá. Como alegrar com a verdade? Primeiro, é uma tarefa difícil, mas necessária. Então é mais fácil, né, chorar com os que choram do que sorrir ou alegrar-se com os que se alegram. Por isso, então, nós encontramos nesse verso aqui um confronto. Não celebre com a injustiça, mas celebre com a verdade. Ou seja, não festeje o mal, mas celebre as coisas boas. Então, tarefa difícil, mas necessária. Porque há momentos em que verdadeiramente nós não queremos que a verdade venha à tona, que a verdade prevaleça, né? Isso aí é um problema que nós temos. É natural no sentido que isso acontece, isso vai acontecer até o dia em que Jesus voltar. Tem hora que a verdade vai nos colocar contra a parede, e às vezes nós vamos preferir que a verdade não seja conhecida, que as pessoas não saibam o que nós pensamos, que as pessoas não saibam o que nós fizemos. Então, por isso, algumas vezes nós vamos ser os ofensores da verdade, mesmo que nós não gostemos disso. Eu disse: não, eu não minto, eu não escondo,
eu não sou contra a verdade, eu sou a favor da justiça. E nós dissemos que a verdade aqui é dos fatos, ou seja, que a gente nunca deve aplicar a injustiça sobre outras pessoas. O mal não pode prevalecer, nem nós fazemos e nem apoiarmos, né? Então a verdade é isso, é que os fatos aconteçam. Então, às vezes, por causa do emprego, por causa da nossa posição política, por causa do time em que torcemos, por causa da situação financeira que temos, por causa de um privilégio, às vezes nós não queremos que a verdade venha à tona, porque achamos que vendemos a nossa alma, né, ao pai da mentira. Então, há uma venda, há uma troca, né? E Provérbios 23, ele fala algo interessante sobre a verdade, e que você pudesse guardar aí no seu coração. Olha o que ele diz sobre a verdade. Provérbios 23. Ele diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ou seja, ele está dizendo que a verdade, ela vem por meio da sabedoria, por meio da instrução e por meio do entendimento. Ou seja, você só conseguirá viver a verdade se você entender essas três coisas, né? Sabedoria, o entendimento e a instrução. Por isso ele vai dizer: compra a verdade e não a vendas. Ou seja, comprar a verdade é aquela ideia lá do cara que encontrou num terreno um tesouro, e ele vendeu tudo e comprou aquele tesouro, e agora então ele é extremamente rico. Então a verdade, ela não pode ser vendida, ela não deve ser negociada, porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Então o amor, ele precisa buscar a verdade, e nos relacionamentos nós vamos encontrar isso. Então não fique feliz pela injustiça praticada ao outro, ou pela injustiça na vida do outro, pelo mal que está na vida do outro, mas celebre a verdade, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, né? Então eu falei mais 4 itens que a gente deveria guardar. Primeiro, saber que o bem está sendo feito ao outro. Então, se você está fazendo o bem ou sabe que o bem está sendo feito ao outro, é a verdade que está prosperando. Segundo, saber que existe um progresso espiritual. Ou seja, quando a verdade prevalece, um progresso espiritual está acontecendo. Então, pessoas que deixam a mentira não vivem mais essa realidade. É isso que nós encontramos, né, em Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz: aquele que roubava não roube mais, mas que trabalhe para que tenha com que ajudar os outros com necessidade. Isso é a verdade, né, imperando e chegando até nós. Eu sei que às vezes nós vamos preferir que a verdade não prevaleça por interesses próprios, e isso aí é egoísmo, então não é amor. Então nessa hora a gente vai estar preferindo que a justiça. Então a gente vai celebrar o mal. Terceiro, saber que a verdade tem um aspecto transformador, e a verdade ela tem esse aspecto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus estava falando de quem ele era e do que essa verdade pode fazer. Por isso Provérbios 23 vai dizer: compra a verdade e não a vendas, né? E por último, saber que o triunfo do outro me causa alegria, ou seja, o sucesso da outra pessoa. Então é para eu alegrar com os que se alegram. E é difícil, por quê? Porque a alegria do outro sempre está numa ideia de sucesso. Ele está crescendo, houve um momento de sucesso na vida dele, e às vezes então a gente vai preferir, né, que a verdade não venha, tanto que a gente vai ter ou inveja ou ciúme. Essas coisas podem nascer no nosso coração, mas às vezes a gente vai o quê? Reprimir isso, vai suprimir, ou vai falar relaxadamente sobre isso, em vez de a gente confessar e dizer: Deus, eu tenho um problema, quando eu vejo o sucesso do outro me causa um mal. E muitos de nós deveriam reconhecer isso, em que nível essas pessoas, né, estão vivenciando. Tem uma história, né, uma parábola que conta de uma serpente, né, que
perseguiu assim por diversas vezes, diversos dias, um vagalume. E aí então o vagalume sempre perguntando: que mal te fiz, amigo? Por que você me persegue? Eu vejo que você me ataca e tudo, até o dia que ele consegue pegar. E aí o vagalume pergunta: mas por que você me pegou? Por que você quer me destruir? Isso porque eu não gosto de ver ninguém brilhar. Então a ideia é mais ou menos essa: a sua alegria não produz, né? Então a gente precisa saber por que isso. Então esses itens, né? Em uma frase, né, de Barclay, ele diz: o amor cristão não deseja esconder a verdade, é o suficientemente valente para enfrentá-la, não tem nada a esconder e, portanto, se alegra quando a verdade prevalece. Preste atenção, aqui não é o cristão, é o amor cristão. O amor cristão, ele tem interesse no bem do outro, mas quer dizer que todo cristão produz esse amor, né? O primeiro do fruto do Espírito é o amor. Então é dito assim: o fruto do Espírito é amor. Aí depois você vai ter paz, alegria, benignidade, longanimidade e bondade. Depois você vai ter mansidão, fidelidade e domínio próprio. Então existe uma leitura teológica dizendo que os três primeiros, amor, paz e alegria, é a nossa relação com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade, a minha relação com o próximo. Então eu não sou longânimo comigo, eu não sou bondoso comigo, né? Então eu entendo e compreendo também assim que é da minha relação. O primeiro é a minha relação com Deus, o segundo trio é da minha relação com o próximo, e o terceiro trio é a minha relação comigo mesmo, né? Então ele está falando de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. Existe uma outra leitura, e a gente acaba sendo adepto para uma compreensão, entendendo o seguinte: o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é, tanto que lá não está plural, o fruto do Espírito é amor, e do amor procedem todas essas coisas. Ou seja, o amor é pacífico, o amor ele é celebrativo, o amor é longânimo, o amor é benigno, o amor é bondoso, o amor é sóbrio, o amor é fiel, o amor é manso. Então daria essa ideia para que a gente pudesse então construir essa realidade. E o Barclay, quando comenta aqui, ele está falando que a gente deveria buscar essas coisas, que é um dom que veio para nós. Por isso o apóstolo Paulo chama de um excelente caminho. Então é o caminho mais difícil, é um caminho mais doloroso, mas é um caminho melhor, é o excelente. Então ele está acima de todos os propósitos. O problema era que a igreja de Corinto, ela tinha recebido muitos dons, ela tinha recebido muitas bênçãos, ela tinha tido muitas experiências, mas essas experiências fizeram com que eles dividissem-se e não tomassem isso para unir-se. Eles estavam se dividindo, enquanto que o apóstolo Paulo: vocês estão se dividindo porque cada um está pensando em si, num benefício, ou vocês estão unindo em grupos para ir um contra o outro. Vocês estão sendo egoístas. Os dons que vocês receberam eram para abençoar os outros e não falar dos seus méritos, da sua importância, que você é a pessoa mais importante. Mas existe um caminho que é maior do que esses caminhos, ou esse caminho que vocês estão trilhando. Por exemplo, da profecia, de línguas, de revelações. Existe um caminho maior, que é o dom maior, que é a excelência, que é o amor. Então, em vez de vocês desejarem tudo isso aí, pode deixar, passe a desejar o amor. E aí então vocês vão ter condição de viver. Porque vocês fizerem tudo isso sem que haja amor, você tem problema. Então é possível você estar numa relação familiar onde o amor não é o foco principal, onde os interesse financeiro, interesse de estabilidade, o interesse de fuga, o interesse de responsabilidade. Então às vezes você pode estar numa relação conjugal onde o amor não existe fidelidade, longanimidade, bondade. Por quê? O foco não é amar.
Se o foco fosse amar, a gente aguentaria os sacrifícios e as dores. Mas como o foco não é amar, mas lucrar, você então não consegue viver nessas relações, ou seja, eles vão se destruir e a verdade então não estará presente, tá? Então, irmãos, eu queria nessa noite, já que a gente resumiu lá a ideia de celebrar a verdade, um aspecto em que ele causa muita confusão é quando você precisa lidar com a verdade em relação a outra pessoa. Então, por exemplo, você precisa chamar a atenção de alguém, você precisa reconciliar com alguém, você precisa encontrar um caminho adequado. Então, no seu local de trabalho, na sua família, na igreja, como é que as pessoas veem-nos? E aí então parece que é mais fácil trabalhar com a mentira ou com a omissão do que trabalhar com a verdade. Então, nesse ponto, é uma ideia que nós vamos trabalhar assim: como falar a verdade aos outros, como confrontar outras pessoas com a verdade. Numa relação conjugal, como o marido pode dizer à sua esposa verdades, como a esposa pode dizer ao seu marido verdades, mas com o intuito de produzir contentamento, alegria e transformação. Então, o amor é uma ação, voluntária, incondicional, para fazer, não impõe condição de fazer o bem a outras pessoas. Então, nós, os cristãos, deveríamos buscar isso, até o ponto de desistir das nossas falências. Às vezes nós desistimos de amizades, desistimos de trabalho, desistimos de relações conjugais, de relações filiais, de relações fraternais, ou seja, tem gente que desiste congregar, ele diz, eu não vou, porque ele acha que o outro não o amou, mas quando ele também desiste, é porque ele não está conseguindo superar a ideia do amor. Ele diz, é melhor não amar, e é muito mais fácil, não é verdade? A gente diz assim, eu não quero mais encontrar com essa pessoa. A gente desiste, é mais fácil. É mais fácil desistir de amar. Amar é muito complicado, porque a gente precisa colocar tudo em ordem, acertar as coisas, perdoar de novo, voltar atrás, pedir perdão, não é só perdoar não, é pedir perdão, reconhecer que errou, declarar a falência, vamos tentar de novo. Então, trabalho tem isso, amizade tem isso, vizinhança tem isso, família tem isso, familiares tem isso, igreja tem isso, tudo isso a gente precisa. Então, hoje eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouco sobre como expor a verdade ou falar a verdade com amor às outras pessoas, Foi feito um levantamento sobre como é que se diz a verdade. Eu não sei se você já participou de alguma brincadeira, um jogo ou algum teste ou um curso sobre falar a verdade. Se você nunca fez, você poderia um dia tentar fazer um teste desse, para saber se você é uma pessoa íntegra ou se você é uma pessoa que foi corrompida pela mentira. Então, na pesquisa, 56%, um grupo de 7.000 pessoas, eles disseram que para ganhar mais dinheiro, mentir justifica. Então presta atenção, pastor, é só para ganhar? Não, para não perder. Preste atenção. Mais uma. 46% dessas pessoas disseram que mentiram ao preencher formulários para arrumar emprego, vagas ou ser beneficiado em alguma coisa. E eles disseram que era justificável. E a gente vai vendo, irmãos, que acontece às vezes dentro da família, numa casa, no parente, as histórias que a gente escuta entre quatro paredes, que se a gente falar a verdade, nós vamos tomar prejuízo. Mas se a gente mentir, pode ser que ninguém descubra. Mas vamos preencher esse formulário aqui, Isso é o que, irmão? É celebrar a injustiça.
Porque automaticamente você está o quê? Lesando alguém. Não tem como. Automaticamente você está entrando na fila ou no lugar de alguém. Mas como todo mundo é injusto, né, pastor? Eu sou humano e todo mundo é injusto. Qual o problema? É uma verdade, isso confronta a gente, né? 51% desses que estavam aqui, de algum modo, enganou seus cônjuges e seus filiais, ou seja, filhos e parentes. De algum modo, 51% desses declararam que, por meio da mentira, enganaram seus cônjuges e seus filhos. Pode ser mulher ou homem. 50% dessas pessoas, eles não se consideram mais honestos do que as pessoas viveram antes. Então a pergunta foi: você se considera mais honesto com seus pais, com seus antepassados, que pessoas que viveram nessa cidade anos atrás? Eles disseram: eu me considero, o número é 50%. Eu não me considero mais justo. Por quê? Porque mente, porque esconde. Então ele acha que as pessoas do passado são mais honestas do que as pessoas do presente. Então é lindo, né? A gente olhar o passado, mas a gente vai olhar o presente. 60% dessas pessoas admitiram que pode mentir para resolver embaraços. O que são embaraços? O guarda pergunta: por que você está parado aqui na fila dupla? Não, porque eu esperei aqui só para minha esposa, que ela está com problema. Nada, não foi nada disso. É para a mulher pegar um saco de ração que está na vizinha. Não é um problema, não há necessidade. Tanto que se ele parasse, então me expliquei, justifica, nunca seria aceita. Então os embaraços, ou seja, coisas que podem nos impedir, o horário que você marcou, devia chegar a tal hora, mas não chegou. Os tipos de mentira comum que você liga e pergunta assim: olha, o meu pedido, eu tenho 1 hora que eu fiz, qual é a resposta? A gente já sabe, já saiu. É muito comum você ouvir isso e depois o entregador: não, o registro aqui está hora, você confere lá, não saiu. E é para resolver um problema. Não, o fornecedor não me entregou, meu parente, rapaz, está com problema. Então são essas aqui os tipos, né, de mentiras para resolver embaraço. O que um autor chamado Christian Schwartz, ele diz que nesse momento nós demonstramos a nossa falta de integridade. E a falta de integridade afeta então os nossos relacionamentos. Então casamentos são destruídos, trabalhos, o nosso caráter, as nossas relações. Então quanto mais a mentira impera, mais nós vemos ruir essas coisas. E contrapondo isso, Christian Schwartz, ele diz que todos nós acreditamos, presta atenção, que mentir é errado, mas se vivermos sem mentira é pior. Mentir é errado, mas nenhuma família consegue viver sem mentir, porque se ela resolvesse falar o que quer, acabaria a família. Se as pessoas resolvessem falar a verdade, o caráter delas seria diferente, casamentos ruiriam, igrejas não sobreviveriam, reuniões seriam expostas. E aí ele diz o porquê. Ele diz porque a mentira impera neste mundo. O diabo é o pai da mentira. Então ele não confronta isso como algo lógico. Ele diz que isso é pecado. Então nós preferimos que a mentira reine e que quando a verdade for possível, a gente conta. Mas quando não for, a gente opta então pelas inverdades, a gente vai mesclando e tudo. E ele diz então que muitas pessoas não vivem pela verdade, elas sobrevivem pela mentira. Por isso ele manda-nos fazer uma análise de como tem sido a nossa vida, quantas mentiras nós contamos no passado, quantas mentiras nós contamos no presente e quantas mentiras nós precisaremos sustentar lá no futuro, porque
Charles Spurgeon, ele tem um sermão, e o título do sermão é o mentiroso é um endividado, a mentira é uma dívida. E aí você vai precisar fazer o quê? Você vai ter que romper o seu caráter para manter essas mentiras para o resto da vida. Então vamos pensar um pouquinho, sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 15, nos orienta um pouco sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, Efésios capítulo 4, verso de número 15. Diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas, seguindo a verdade em amor. Então, não é a verdade a qualquer custo, não é a verdade a qualquer preço. Mas nós estamos falando agora de sabedoria em lidar com a verdade. Efésios 4, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Ou seja, nós os crentes somos chamados para crescer, mas nós não devemos crescer em detrimento da verdade. Por isso, então, a hipocrisia, ela está muito relacionada à religião. Você vai sempre e com muita facilidade, quando falar de religião, é fácil falar em hipocrisia. É muito fácil. Por quê? Porque religião é um comportamento de amor, é um comportamento de entrega, é um comportamento que envolve os nossos sentimentos e todas as nossas atitudes. E a gente pode ser religioso sem amor algum. A gente pode praticar uma religião sem amor algum, sem amor ao objeto da nossa religião, da nossa devoção, e sem amor às relações dessa religião. Então os fariseus foram criticados. Os fariseus, eles não estavam preocupados com Deus, muito pelo contrário, eles usavam Deus para enriquecer, para ter autoridade, para ter poder. E eles utilizavam os seus semelhantes para explorar a fé, explorar a submissão e explorar financeiramente também. Então os fariseus mostram para nós como é que a gente consegue ser religioso e explorar a Deus e explorar o próximo sem demonstrar amor algum. Só que o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, seguindo a verdade em amor. Ou seja, o que o amor é? O amor é o vínculo da perfeição. Então nas nossas relações o amor precisa vir para que a gente possa ter vínculo, para que a gente possa ter unidade, para que haja perfeição nessa união. E o amor é uma prática de entregar-se, de dar-se e de sofrer por alguém. Vamos ver então o que nós precisamos, Alguém escreveu assim: nenhum relacionamento pode lidar com desonestidades constantes sem enfrentar a falência. Então, igrejas podem falir por falta de amor. Imagine só, se a gente fizesse uma pesquisa na nossa igreja, perguntando às pessoas qual é o índice do amor na nossa igreja, das reações, das relações. Será que a gente teria coragem de submeter a isso? O próprio Christian Schwartz, ele tem um curso e ele tem uma pesquisa que são 300 perguntas que devem ser apresentadas aos líderes da igreja. Então, pessoas que têm nível de liderança, 30% do público. Então, você vai procurar aqueles que têm características de observação e liderança. Você vai pegar 30% dessas pessoas, é como se fosse aqui a nossa igreja. Vamos colocar aqui 200 pessoas, E dessas 200, a gente pegaria 60 pessoas para responder 300 perguntas sobre se há amor na nossa igreja. Aí ele pergunta a área da música, a área do ensino, a área administrativa, a área financeira, e aí então ele vai fazer um nivelamento para descobrir o que falta nessa igreja. É um teste que ele faz.
a evangelização, o ensino, a palavra, o estilo de liderança, como os bens nessa igreja são administrados, as áreas de missões, a área de música, a área de entretenimento, e aí ele faz uma baliza para descobrir onde está. E aí essas perguntas são: na sua igreja as pessoas se preocupam com quem canta ao ponto de dar a elas oportunidade para cantar? Aí você tem uma resposta lá: nunca, às vezes, sempre, né? E outro item. E aí você vai respondendo aqueles testes todos, depois junta tudo e aí você faz uma avaliação a partir. A maioria de nós não gostaríamos de ser submetido a tal teste. Vamos lá na sua família, qual o índice de amor na sua casa? Né? Vocês se tratam bem? Você responde isso, você e tudo e tal. Quase que a pergunta é: por que vocês são família? Não devia não ser família. Então o Christian Schwartz, ele põe isso, e ele quem apresentou esse teste. E lembrando da frase de um outro autor: nenhum relacionamento pode lidar com desonestidade constante sem entrar em falência. Então uma família que é desonesta, os filhos mentem para os pais mentem para os filhos, o marido esconde verdades da esposa e a esposa esconde verdades, essa família está na falência. Então ela falta o quê? Ela falta intimidade, ela falta vulnerabilidade. Os filhos não contam as suas dores e nem as suas frustrações e decepções. O marido e a esposa não interagem, eles não conversam sobre essas coisas, muito pelo contrário, eles se alfinetam, ou eles são mudos, eles não conversam sobre nada, eles não tratam nenhum assunto. A desonestidade pode vir aí, como nós agimos financeiramente, como nós pensamos na questão da sexualidade, como é que nós pensamos na educação dos filhos, como nós pensamos na estrutura do lar. E aí então a gente prefere o quê? Vamos ficar calados, vamos celebrar a injustiça, vamos ser omissos, porque é melhor não mexer nesse negócio, porque a verdade vai vir à tona, e se a verdade vier à tona, nós não vamos conseguir tratar disso. Mas o que faltou? Amor. Então muitas famílias despedaçadas chegaram até o final, mas sem amor, sem liderança, sem prazer. Vamos pensar aqui então: quando eu tiver que conversar com alguém sobre a verdade, na igreja, em casa, na escola, no local de trabalho, com amigos, com familiares. Primeiro, diga a verdade, ou seja, compra a verdade e não a vendas, né? Essa é uma prática, irmãos, é igual hábito, é o hábito de beber água, tá? Então você diz assim: eu bebo pouca água, mas você cria o hábito de fazer exercício. Falar a verdade faz parte de hábito. A mentira, ainda que seja um pecado, ela pode ser vencida pelo hábito da verdade. E é assim que a gente faz. Então preste atenção: quando nós nos convertemos, o Espírito Santo não diz assim: a partir de hoje, você não mente mais. Não. O Espírito Santo, ele habita em nós e diz: a partir de hoje é muito vergonhoso você mentir. É isso que ele faz. A partir de hoje você vai optar por celebrar a verdade e não manifestar o que é mal. E aí então você vai tomar a decisão se quer ou não ouvir o Espírito. Sua vontade foi restaurada. Agora o pecado não domina ao ponto de dizer: eu não consigo falar a verdade. Não. Você não deseja, você não quer. Não quer porque você não quer intimidade com Deus. Não quer porque talvez você tenha um histórico, e se você disser a verdade, sua vida é destruída. É muita gente que o seu emprego vai embora, sua reputação cai, seus filhos não vão te respeitar mais. De vez em quando, irmãos, a gente vê um testemunho de uma pessoa que resolveu abrir, rasgar o coração e contar para todo mundo os erros que ele cometeu. E a gente acha lindo isso. Enquanto que a gente vai assim: não, eu converti, mas não preciso contar isso tudo, né? E aí a gente vai ano e ano tentando administrar, mas a Bíblia ela é muito clara. Fale a verdade. É isso que ela quer de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, primeiro, diga a verdade consistentemente. Então, se você vai ou confrontar,
ou andar com alguém, ou caminhar com alguém, você precisa ser consistente. Consistente da ideia de integridade, é a ideia de que você é uma pessoa, né? Teve um dos autores que eu li, que ele diz assim: se você é uma pessoa que mente 10% na sua vida, você não é uma pessoa que ama a verdade, você é uma pessoa que mente, então você não é íntegro. Então, mostrando a dificuldade que nós encontramos com a verdade. E aí ele diz assim, num certo sentido, a maioria de nós vai optar por algumas mentiras para resolver o problema da nossa vida e da nossa caminhada. Ele chega, aí eu acho que exagerou, a ponto de quando você pergunta para o professor, e aí, tudo bem? A pessoa é obrigada a contar se está bem ou não. Eu não chegaria a esse nível, porque você precisa confiar na pessoa que te perguntou, e aí, tudo bem? Às vezes ela perguntou porque você está passando na rua, e aí, tudo bem? Não é, e aí, posso te ajudar de algum modo? Você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Totalmente diferente, né? Nisso, porque nós devemos tomar cuidado? Porque uma mentira pequena, ela se torna um absoluto na sua caminhada. Essa mentira pequena, ela pode um dia ser necessário ser grande. E como você já acostumou a contar mentiras pequenas, e provavelmente essas mentiras pequenas você precisa corrigi-las dia após dia, porque a intenção, ou melhor, os estudiosos dizem que nós não conseguimos manter uma mentira depois de algumas perguntas. A gente erra, e a gente vê isso, os inquéritos. O cidadão vai lá dar um testemunho de 3 horas. E o testemunho podia ser de 10 minutos. Só que o delegado diz assim, Aí põe o delegado, o secretário, mais 3 policial e diz agora, faz a pergunta. Aí faz. Aí daqui a 7 minutos eles repetem a mesma pergunta. Daí a 10 minutos eles conta de novo para mim. 3 horas depois ele volta assim, você pode contar de novo para mim como é que aconteceu? Ele não consegue manter. É aí que os detetives vão dizer assim, está havendo contradição. Aí você estava com fulano, tá? A televisão estava ligada, você entrou pela porta da sala ou pela porta? Você estava sentado em qual posição? Porque a verdade, ela está tranquila dentro de você. Agora, quando você precisa mentir, você precisa lembrar que essa mentira veio. Então, por isso que pequenas mentiras vão nos levar a grandes mentiras. Porque nós achamos que estamos treinados na pequena mentira. Daí a pouco a gente descobre que não tem mais como, porque a mentira é grande demais, a gente não consegue. Então, irmãos, é mais ou menos aquela frase lá, que não existe crime perfeito. Alguém vai descobrir. Mas quem é o primeiro a descobrir isso? É Deus. E Deus espera que a gente faça de tudo, né? É muito comum as pessoas que mentem, elas não conseguem falar a verdade e elas perdem confiança e elas perdem a ideia da verdade. Elas não confiam nelas mesmas. Porque todo dia ela tem que contar uma mentira. Então ela vai ter muita dificuldade de dizer a verdade às pessoas, nas suas relações conjugais, no seu dia a dia, porque ela tem escondido um monte de história. E ela precisa juntar essas versões todas, e ela sofre quanto a isso. Ou seja, se você é uma pessoa que não fala a verdade, é comum as pessoas não aceitarem de você a verdade, e nunca aceitarem ser confrontados por você pela verdade. Então a sua esposa, que sabe que você mente, primeiro ela não acredita nas coisas que você diz. Se acredita, com o pé atrás, ou seja, com desconfiança. Segundo, quando você cobra do seu filho ou do seu parente a verdade, ele diz, mas você não fala a verdade, então não cobre de mim a verdade. Então a confiança e a verdade, elas são solapadas nessa família. A igreja sofre isso. Existem pessoas que às vezes elas são ofendidas, e é verdade, mas ela está envolvida em tanta confusão, em mentira e histórias, que quando alguém a ofende, todo mundo diz assim, perfeito. Ninguém acredita nessa pessoa, nos seus interesses, e de vez em quando a gente vê a pessoa, você não acredita em mim? As pessoas dizem, não, eu não acredito. Se você trouxer uma testemunha ou alguém que esteve com você, a gente vai dar crédito.
Assim pode acontecer na nossa família, né? A mentira sabota o sucesso, porque uma hora você vai ter que prestar conta. O sucesso da sua espiritualidade, uma hora você vai cair, aí todo mundo diz, estava lá. O sucesso no seu local de trabalho, de uma hora para outra você descobre que o cidadão está envolvido. No casamento, você vai lá e gosta da verdade, cobra todo mundo, quer que todo mundo na sua casa, mas daí a pouco, um dia, a mentira brota. Como é que você vai ser consistente quanto a essa verdade, né? Qual profissão é mais confiável? Eu já vi diversas pesquisas sobre isso. Eu vi em 3 ocasiões pesquisas sobre isso. A mais recente, uma das profissões menos confiável, né? Da pesquisa que eu vi, eles colocaram a advocacia. Não é que advogado mente, mas é que existe uma grande dificuldade de você confiar em todas as leis. Pastor, o senhor está falando? Não, pedreiro mente, açougueiro mente, já viu a carne lá? Eu quero uma carne assim. Agora, eu não estou dizendo que você que é advogado mente, é uma pesquisa. Segundo, qual o órgão de menor confiança na nossa nação, a instituição de menor confiança? No período da pesquisa, a instituição de menor confiança eram as instituições políticas, porque elas estão envoltas e governadas por políticos. A ideia então é que existe um grupo de pessoas que eles estão mais afeitos à mentira, e aí se você vai para lá, alguém então te coloca e classifica, bom, você vai ter que provar que não é, né? Segunda instituição, né? Chegou um tempo, agora, se eu não estou enganado, 2017 ou 2018, foi feita a pergunta: segunda instituição no Brasil com menor credibilidade, igreja. Por quê? Por causa do que a igreja esteve e tem feito. Então, existe uma crítica que ela é verdadeira. Todas as igrejas são iguais? Não. Mas agora as igrejas mais midiáticas, elas estão numa impureza de engano, de engodo, de conduzir pessoas a pegar seus valores, entregar. Então chegou o momento da igreja estar entre o grupo de menor confiança. E agora, irmãos, eu vivi isso no iniciozinho do meu ministério. No início, eu comprei o meu primeiro carro com 6 meses, meu irmão me ajudou. Aí eu fui lá, fui financiar. Então eu precisava apresentar todos os meus documentos. Mas como eu não me classifico como alguém que tem carteira assinada, a concessionária não permitiu que eu fizesse no meu nome. Ela disse: não tem crédito para você. Eu tinha 6 meses de trabalho, apresentei meu comprovante lá, eles me pediram um comprovante de imposto de renda, eu não tinha como apresentar, tinha 6 meses só. Aí o gerente desceu, sentou do meu lado e disse: olha, só existe uma única possibilidade. E eu disse: qual? Por ser seu amigo, eu me torno seu avalista para que o carro saia no seu nome, aqui na empresa. Falei: você aceita? Aceito. Comprei. Mas, segundo carro, fui na agência, fui no banco, e o gerente disse para mim assim: olha, eu estou tendo dificuldade de liberar o empréstimo. Eles estão querendo cobrar muito mais, porque você é pastor. E aí eu perguntei a ele assim: mas você concorda com isso? Ele disse: olha, existem problemas legais, mas que a boa parte dos calotes que a gente tem levado aqui são de pastores. Estatística. Então eu vou vivenciar, ou seja, qual é a profissão que mais é confiável? Não é a profissão que é ou não confiável, são pessoas. Então não adianta dizer que profissão é ou não confiável.
Mas agora a sua profissão pode te conduzir a contar mentiras, engodo, sim. Do mesmo modo, a sua igreja pode te conduzir a isso. Por exemplo, quando você quer encobrir a verdade e não permite que a verdade venha à tona. Então você está no meio de pessoas que elas podem ser coniventes. Lembra que os religiosos venderam ou pagaram para que Cristo Jesus fosse crucificado. E eles então disseram: nós precisamos pagar mais a quem precisar, para que a verdade não parta. E às vezes, irmãos, a verdade ou a mentira, ela é tão forte, ela é tão grande, porque sabe que pode ruir tudo, daí a pouco não fala nada sobre isso. Quantos acordos, né, jogando as coisas para debaixo do pano. Ou seja, diga a verdade consistentemente. Segundo, diga a verdade completa, que não haja intenção de mentir quando falar as coisas, né? Diga tudo ou fale claramente. Então essa é a reclamação das pessoas que tentam enganar-nos quando não fala a verdade. Ou ela não fala tudo, ou ela fala de modo que a gente fica confuso. Já viu menino mentindo? Pegar filho aqui, marido que chegou atrasado, mulher que gastou dinheiro que não devia. Aí você vai sentar, ele não consegue contar tudo, cada dia aparece um negócio. Por que você não me falou isso? Não, porque eu fiquei 2 anos depois. Por que você não me falou isso? Não, tal. Ou, assim, até a palavra é, até agora eu não consegui entender o que você está me dizendo. Porque ou você não conta tudo, ou você conta de forma que confunde as pessoas, em vez de esclarecer as pessoas. Quantas vezes a gente pode enveredar nisso, né? Provérbios capítulo 10 diz assim, Provérbios 10. Deixa eu achar aqui. Provérbios capítulo 10, verso 10 diz assim: o que acena com os olhos faz desgosto, e o insensato de lábios vem a arruinar-se. Ou seja, é a ideia do que mente, que fala demais ou que não guarda a informação que deveria guardar. Então, o que acontece quando nós optamos pela mentira? Nós criamos problemas, amargura, ressentimento, desconfiança, dúvida e dívida. Tudo isso brota para trazer mais problema para a nossa vida, nossa caminhada e a nossa existência, né? O que a relação precisa nessas questões? É a simplicidade. Alguém disse que se nós formos simplificar as nossas relações seria melhor. Por isso, então, nós optamos o quê? Pela superficialidade. Então, a gente não permite que as pessoas nos conheçam e nem que a gente se torne muito próximo delas, né? É muito comum, irmãos, as pessoas não contem tudo sobre sua vida para uma pessoa, pois num dado momento ela pode não ser mais sua amiga. Então nós somos incentivados a quê? A não ser amigos de ninguém, a não falar dos nossos problemas. Não é que está errado você fazer isso. A questão é, as pessoas são de confiança. Então, às vezes, você não consegue lidar com a verdade nas suas relações, porque você não confia nas pessoas. E aí você não conta a verdade completa, você conta a verdade em parte. Mas se você for confrontar alguém, você precisa ser consistente na hora de tratar o assunto e você precisa tratar de algo extremamente completo. Terceiro, diga a verdade em amor. É muito comum pessoas irem falar a verdade ou querer a verdade, mas com raiva, brigando. Então, às vezes, a gente não consegue falar com amor, a gente não consegue falar com cuidado. Mas a gente acha, entende que se a gente for bruto, se você for violento, a verdade vem. E muitas vezes a gente descobre que a verdade é confessada, mas é mentira. Nós sabemos de muitos crimes que foram resolvidos por meio da mentira, por causa da ameaça sobre a verdade. Nós estamos vivendo, né, nesses dias aí, um caso de uma babá
que poderia ter falado a verdade desde o início, mas ela disse que tinha medo, baseado naquilo que ela via, de um mal vir contra ela. Então ela optou o quê? Por falar a mentira, em vez de falar a verdade. E assim, às vezes nós, nas nossas relações, não conseguimos tratar a verdade porque achamos que vamos ser humilhados, nós vamos ser violentados, nós vamos ser expostos, porque é muito comum, irmãos, algumas pessoas pegarem a verdade e fazerem da verdade um pedaço de madeira na mão para dar pancada na cabeça das pessoas. Ela usa a verdade para o mal, mas aqui é para usar a verdade com amor. Pessoas mudam quando a verdade ela é apontada. Às vezes elas podem demorar a mudar, mas é necessário falar a verdade em amor. Dizer o modo de falar é fundamental. A hora de falar é fundamental. Como é que você fala com amor? O modo de você expressar é descobrir qual é a sua intenção. A verdade com amor. Qual é a sua intenção com isso? É muito comum, irmãos, às vezes quando alguém me procura para resolver um problema, eu acho que não é muito comum, não. Eu acho que em todos eles eu faço isso. Depois que a pessoa conta a história toda, eu pergunto assim, qual é a sua intenção com isso? Aí eu já ouvi, a minha intenção é acabar com a vida dessa pessoa. Eu já ouvi isso, quer destruir, para todo mundo saber quem ele é. Então você entendeu que o desejo dele é o quê? Vingança. Ao mesmo tempo, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, não, porque eu quero me reconciliar, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero que a gente esteja bem, essa pessoa tem necessidade. Então, descobrir a intenção sobre falar a verdade, a gente descobre se está falando por amor ou não. Mas é difícil ainda avaliar, mas eu preciso atacar o que? A fonte, a intenção dessa pessoa. Nos processos que nós vemos, especialmente os processos disciplinares da nossa igreja, a regra é assim: se você apresenta uma denúncia, queixa contra alguém, se você não conseguir ou provar e se entender que a sua intenção não é de correção, não é do bem, e você não conseguir fazer êxito na sua denúncia, quem recebe a pena é quem fez a denúncia. Por quê? Para que a pessoa seja justa. Então não adianta você falar mal de alguém, apresentar coisa a alguém e depois descobrir que tudo é mentira e você sair tranquilo. Não. Então sempre quando a gente recebe, você olha, se der o contrário, você é agora que vai receber a pena. Ou por maledicência, ou por difamação, ou por calúnia. Mas fazer isso com amor, porque às vezes o amor vai ter que confrontar. Então fazer por amor não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não quer a verdade, não quer confronto, muito pelo contrário, vai ser necessário. Por último, diga a verdade com tato. Talvez seja aqui a coisa que a gente mais ouve, pelo menos isso. Eu não sei se é desculpa ou se isso é verdade, mas é muito comum as pessoas procurarem a mim ofendidas, dizendo, eu não me importo que me corrijam, mas o modo que eu fui corrigido eu não aceito. Então eu não sei se essas pessoas estão aproveitando para maquiar o seu erro, ou se essas pessoas estão verdadeiramente ofendidas. Então, o certo é, quando você for tratar e falar a verdade, ou viver a verdade com alguém, você precisa falar a verdade consistentemente, tem que ser íntegro, diga a verdade de forma completa, diga a verdade em amor, mas diga a verdade com tato. Para que a gente fique em paz, a gente prefere não tratar a verdade. Então, para que o marido e a mulher não briguem, para que os pais e os filhos não briguem, para que os irmãos da igreja não tenham desentendimento, a gente diz o quê? Deixa para lá. Porque se a gente deixa para lá, a gente fica em paz. A paz, assim, né?
paz turbulenta, cada um com raiva e lá afastado. Então, nos aconselhamentos, a gente consegue juntar a família e aí você começa a ouvir de um, de outro. Às vezes você escuta um irmão e você vai vendo para onde ele quer chegar, aí você descobre que um está buscando paz, enquanto que o outro está buscando a guerra. Né? Já ouvi diversas vezes em aconselhamentos, eu quero assim, pastor, custe o que custar. Aí eu disse, então você está disposto a briga e tudo mais, a destruir suas relações? Estou. Então não conta comigo, faz sozinho, suja sua mão de sangue, eu não participo dessa reconciliação, porque não é reconciliação. O único propósito dessa pessoa eu tenho que humilhar a outra, ela sempre está certa e a outra sempre está errada. Então não é a ideia de vamos tentar então encontrar um caminho. Então, para que a gente não tenha essas brigas, então a gente prefere o quê? Não vamos. Mas quando formos, então presta atenção, precisa ter tato, precisa ter cuidado, porque às vezes eu pelo menos já evitei uma reunião entre duas pessoas, porque eu sabia que elas não estavam na hora certa de reconciliar. Porque eu perguntava para ela, o que você vai conversar? Não, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. É assim que você vai agir? E você? Eu vou agir assim, 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 assim. Falei, então lá no final vocês estão querendo prestar conta, né? Que o outro fala o que você pensa e tudo. Eu falei, então eu não tenho essa reunião. Se vocês disserem para mim que vocês vão encontrar para resolver o problema, eu participo da conversa. Mas do modo que vocês estão indo, não. Você quer desabar e o outro falar, eu não participo desse encontro. Procura outra pessoa para resolver. Mas agora, se você disser que quer reconciliação, pode ser que na hora tenha um desentendimento, alguma coisa, beleza. Mas se o intuito de você é só jogar a verdade e não reconciliar, e aí você sabe que o troço vai piorar. Então você tem que ter tato, a hora certa, o dia certo. Então você precisa planejar a sua conversa. E segundo, você precisa escolher o dia e a hora certa para fazer isso. Né? Como é que você celebra a verdade quando precisa falar a verdade? Você diz a verdade consistentemente, verdade completa, verdade em amor, verdade com o tato necessário. Para encerrarmos, irmãos, a gente precisa aplicar isso. Existem dois tipos de comunhão que a verdade está ou não. Então existe a comunhão verdadeira e a comunhão falsa. Ela acontece no casamento, entre amigos, entre parentes, na igreja e no nosso local de trabalho. Primeiro é a comunhão verdadeira e segundo a comunhão falsa. O que é a comunhão verdadeira? Ela busca intimidade e não tem medo de conflitos. Ela busca intimidade e não tem medo de conflitos. Por quê? Porque sabe que é normal. Então vamos resolver, já que a gente busca intimidade. Agora existe a comunhão falsa, que ela é superficial, mas fala muito de paz. Eu acho que essa aqui às vezes é a da igreja. Não, tudo em paz, irmão, pai, tudo em paz. Aí quando você senta lá e descobre que o fulano falou isso, falou outro, o outro falou, não tem paz. Então ela é o quê? Ela é superficial. Ela não é de intimidade. E às vezes acontece em relacionamento conjugal. Todo mundo, marido e a mulher andando junto, todo mundo, tudo em paz. Mas o que existe? Intimidade. Existe superficialidade. O que a superficialidade produz? Destruição. Por quê? Porque foi destruído o amor, o vínculo. São dois objetos se relacionando, sem prazer nenhum, sem intimidade nenhuma. E nas confusões, não, vamos resolver isso aqui, vou ficar em paz. Eu não brigo com você, você não briga comigo, cada um cuida da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos amar a verdade e não amar a injustiça. Diz que nós devemos celebrar a verdade e não celebrar a injustiça. E eu queria orar pensando em uma coisa. Você tem alguma coisa na sua vida que afeta as suas relações porque você esconde a verdade? Na relação conjugal, sua relação com os filhos, na sua relação eclesiástica, na relação do trabalho, e que você necessita confessar isso, porque o diabo é o pai da mentira.
E Deus é o Deus da verdade. Ele sempre diz isso. É o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Eu acho que é a hora de fazer isso. Confesse a Deus primeiro. Segundo, conte isso a alguém. Pode ser a sua esposa. Pode ser justamente a pessoa para quem você mente. Pode ser uma terceira pessoa que vai te ajudar? Pode. Você conta para uma terceira pessoa e diz: eu preciso de ajuda. Como é que eu faço? Quantos problemas de casais foram resolvidos quando a terceira pessoa entrou? Não foi Deus não, tá? Deus já estava lá, caminhando, mas eles não entenderam que a força que Deus dá era suficiente. Aí eles precisaram de um conselheiro. Aí esse conselheiro chegou, participou de 2 encontros, 3 encontros, eles viveram em paz. Então, admita que existe mentira nas suas relações. Confesse a Deus isso. Se precisar, converse com a pessoa madura sobre isso. Quarto, se você conseguir, e o mais breve possível, reata relacionamentos que foram destruídos. Quinto, decida falar a verdade. Ainda que seja difícil, mas é extremamente necessário. O amor não celebra a injustiça, mas o amor se alegra com a verdade. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir os irmãos que estão aqui para ficarem de pé e nós orarmos. Deus amado, muito obrigado pelo teu amor e porque a tua palavra nos orienta, Deus, a amar. E amar, ó Deus, também na hora que nós formos falar a verdade, onde nós estivermos. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, de forma consistente. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, de forma clara. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, com amor. E ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, com tato, com educação, pois a verdade não é um porrete nas nossas mãos. Muito pelo contrário, é a verdade do Senhor nas nossas vidas. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Tenha uma noite tranquila. Sexta-feira nós estaremos de volta. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite.